Bom, antes de tudo, eu quero te perguntar, você já está inscrito em nosso canal? Ainda não? Então inscreva-se, deixe seu like no final desse vídeo, ou dislike, você que decide. Comente também a respeito do que você acha desses sinais, o que você está para você. Compartilha o nosso canal com outras pessoas. Está sendo bênção para você, pode ser bênção para outros. Sinais do Espírito do Anticristo em nossa vida. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós que fomos redimidos por Jesus, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. É Ele que nos governa, que nos dirige segundo a sua palavra, quando nós nos dobramos e permitimos o seu governo sobre nós. Agora, como o Espírito do Anticristo também existe e já atua em nosso meio, certamente ele pode influenciar, ele pode gerar algumas coisas na nossa vida. E existem coisas práticas que eu gostaria de citar para você e queria que você fizesse um autoexame. A Bíblia fala em Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, né, a igreja em Corinto, e que era muito importante o homem fazer um exame de si mesmo, na hora até da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa auto-reflexão é muito importante na nossa vida. E olha só, coisas práticas que nós podemos estar vivendo que sejam a influência do Espírito do Anticristo. E eu vou pegar justamente a carta de João, a 1 João, e para citar algumas coisas, e você e eu vamos fazer essa reflexão juntos, esse autoexame juntos. O primeiro texto que eu quero ler com você encontra-se em 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ou seja, esse tipo de sentimento e de atitude em relação ao nosso irmão não pode existir em nossa vida, porque é um sinal da influência do Espírito do Anticristo, porque ele vai trabalhar para que os homens vivam assim. Nosso coração precisa estar disposto a perdoar. Um coração disposto a perdoar é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Existem diversas situações que eu não estou aqui para julgar a sua situação, mas o perdão é um mandamento bíblico e o nosso coração tem que estar disposto a perdoar. Este é um sinal. Avalie você agora na sua vida. Deixa eu ler outro texto da Palavra de Deus que encontra-se em 1 João também, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É outro sinal da influência do Espírito do Anticristo. Ou seja, a pessoa não tem desejo de conhecer os mandamentos, não tem desejo, é claro, de aplicá-los porque não quer conhecê-los e mesmo dizendo que pode conhecer, não vive aquilo. Então, mesmo que diz e talvez até conheça, mas não pratica, essa pessoa vive a influência do Espírito do Anticristo. É muito importante nós entendermos sobre essa sede pela palavra, né, a fim de conhecer a Deus. Quem tem o Espírito de Deus deseja conhecê-lo. Lembra que Paulo diz isso, eu prossigo em conhecer o Senhor. Esse é aquele que tem o Espírito de Deus. Outro exemplo eu quero citar para você também, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Aqui nós vamos ler sobre os 3 níveis de tentação que todo ser humano irá viver nessa terra. E nós temos que vencer esses níveis de tentação em Cristo Jesus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Ou seja, aqui está dizendo que o amor ele pode ser pecaminoso. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, olha só, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esses são os 3 níveis de tentação que todos nós iremos enfrentar e que o Espírito do Anticristo trabalha todos os dias, 24 horas por dia, a nos levar a viver, a mergulhar nessa cobiça. Ele vai ativar essa cobiça em nós através da carne, dos desejos da carne, dos olhos e da ostentação da vida, né, de ostentar as coisas da vida. Então fique muito atento a isso. Avalie você mesmo. Outro sinal muito claro está em 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação, em verdade. Aqui fala justamente sobre o egoísmo. Quando Paulo escreve a Timóteo, né, na sua carta falando sobre os sinais dos últimos dias que vão influenciar as pessoas, a primeira coisa que ele diz é a respeito do egoísmo. Os homens serão egoístas. Então fique
ligado quanto a isso, porque isso virá de forma muito forte e será uma influência muito grande do Espírito Anticristo na vida dos seres humanos e se não vigiarmos a nossa vida. E em último lugar, eu quero ler também 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 10, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos às trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Aqui trata do orgulho, talvez é orgulho espiritual que muita gente coloca. Eu oro muito, eu jejum muito, isso é bom, isso é ótimo, querido, isso é excelente. Mas você não precisa divulgar isso para ninguém, você não precisa nem fazer um cartaz e dizer que você faz isso. Nós somos pecadores, nós somos dependentes da graça de Deus. Toda a nossa busca em jejum e oração é justamente para ampliar e reconhecer essa dependência de Deus e fazer com que nós nos aproximemos mais dele e nos tornemos mais semelhantes ao Senhor. Então fique muito atento a esses sinais, porque muita gente até usa essa manipulação, é a palavra que eu gosto de usar, manipulação espiritual, para se colocar numa posição superior aos outros, para dizer o que eu falo é porque Deus me disse, porque eu oro e jejuo. Então isso é muito perigoso e a gente precisa estar atento a isso. Nós todos somos pecadores, todos somos dependentes. E Deus fala mesmo, Deus age mesmo, Deus corrige, Deus usa pessoas para isso. E não se iluda, porque Ele vai usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Agora, vença o orgulho em todos os sentidos e principalmente o orgulho espiritual, né? O orgulho que talvez você vai querer mostrar para as pessoas que você é tão crente, tão cristão, que está até superior aos outros. Isso é um sinal do espírito do anticristo em nossa vida. Por quê? Porque essa busca pode ter um objetivo que não é fazer a vontade de Deus, mas talvez demonstrar aos outros que você é melhor do que os outros, do que os demais. Isso é orgulho. E Deus não se agrada de orgulhosos, mas Ele gosta dos quebrantados, Ele ama os quebrantados, Ele escuta os quebrantados. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Faça uma reflexão pessoal e vamos seguir em frente para aquilo que Deus tem para nós e vamos vencer até que Ele volte por meio dele. Amém. Shalom.